Episódio 3. O reencontro. 6 horas. O despertador toca. Sentia-se como se não tivesse dormido uma única hora. Que raio de sonho que não a deixava dormir em paz. Mas bem, era hora de se começar a arranjar e preparar para o encontro com os navegantes. Ou com quem aparecesse. Olhou mais uma vez para o telefone a ver se tinha recebido alguma mensagem. Mas nada. O receio de que ninguém aparecesse existia, mas mesmo assim não podia perder a esperança. Vestiu a sua suéte azul turquesa e umas calças pretas. Não era preciso grande coisa para se reencontrar com o grupo. Calçou os ténis e estava pronta para sair de casa. Mas tinha aquela sensação de que faltava alguma coisa. Para além do Kyle, claro. Lembrou-se. Se o irmão não podia estar presente, em sua honra podia levar algo dele. Algo que fosse especial para o Kyle. Mas o quê? Eram 6:15. Ainda tinha tempo de ir ao quarto do Kyle, ver o que podia levar consigo. Abriu a porta. Durante uns segundos, ficou só a apreciar o quarto dele, a olhar em volta sem saber o que procurar, mas ao mesmo tempo à procura de algo específico. Reparou num pormenor que antes não lhe parecia relevante. Um quadro de madeira pintada de branco, com uma imagem de uma grande porta com um relógio pintado nela, daqueles de bolso antigos. Em cima da porta estava o número 174. Mas aquela não era uma simples porta. Naquele quadro, estava rodeada de todas as tonalidades de azul que existiam, e entre elas eram formados desenhos de ondas do mar. Mais um pormenor. O relógio não tinha ponteiros. Algo estranho, mas o pintor lá devia ter as suas razões. Por que é que nunca tinha reparado naquele quadro antes? Antes do acidente, ela passava imenso tempo com o Kyle naquele quarto, e nunca reparou nos pormenores do quadro. Aproximou-se dele, e reparou que não estava completamente fixo à parede. Decidiu pegar nele e quando o tirou, reparou que havia um buraco na parede com algo lá dentro. Não devia estar a mexer nas coisas do Kyle, mas, naquele momento, a curiosidade falou mais alto. Espreitou e lá dentro estavam 2 objetos. Estendeu a mão e pegou num colar de prata. Tinha nele o pêndulo em forma de onda, a mesma que as tonalidades de azul do quadro formavam. Havia algo mais. Estendeu novamente a mão e reparou que o segundo objeto era nada mais nada menos que um relógio de bolso. O mesmo do quadro. Eram demasiadas coincidências. Só faltava mesmo ter o número 174, algures no meio da parede. Não estava completamente errada. Na parte de trás do relógio havia uma inscrição. O tal número. E vinha acompanhado de 2 iniciais. RD. O alarme do telefone toca. 6:20. Tinha 10 minutos para ir ter ao local combinado. Meteu o relógio na mochila e ao mesmo tempo que corria, ia metendo o colar ao pescoço. O que vale é que vivia a 10 minutos do sítio. Lagoa Norte. O nome de uma pequena lagoa perto das grutas que um dia Alana e o Kyle encontraram. Era o sítio deles, e mesmo na lagoa existia ainda uma espécie de passagem que ia dar a um grande jardim rodeado de girassóis. Era esse o sítio do costume, a base dos navegantes, como diria o Tomás. Base essa que foi chamada por eles de Girassal, nome sugerido pela Sofia, que juntava a palavra girassol por ser a maior beleza daquele lugar, e sal, já que ficava perto da lagoa e aquela, por estranho que pareça, era salgada em vez de doce. 6:30. Estendeu a sua toalha num rochedo que havia entre os girassóis, e agora só restava esperar. Passavam 10 minutos da hora combinada, quando começou a ouvir uma música vinda da lagoa. De início não estava a reconhecer, mas depois percebeu. Era a música que ouvia sempre antes das competições de surf. Só uma pessoa sabia daquela melodia e a razão de acalmar tanta Lana. Era o Tomás. Espreitou para a entrada do girassal e viu alguém chegar. Era mesmo ele, nem podia acreditar. Ao ver Tomás, levantou-se logo do rochedo e começou a acenar para a ver. Quando chegou perto dela, antes que ela tivesse hipótese de falar, disse-lhe: "Achavas mesmo que ia deixar a minha Sisti quando ela mais precisa?" Sim, porque o Tomás gostava de ser criativo e em vez de Mana ou Sister, inventou esta alcunha. Ela não teve outra reação senão abraçá-lo. Já tinha valido a pena vir ao encontro. Mas mesmo assim, faltavam Mateus e a Sofia. Estavam os dois a meter a conversa em dia quando ouvem passos. Já tinha passado 1 hora desde a hora marcada, mas será que ia aparecer mais alguém? Fizeram silêncio e o foco estava na entrada para o girassal. A primeira coisa que viram foram uns ténis vermelhos, mesmo acabadinhos de comprar. Era o Mateus.
A última pessoa que Helena esperava que aparecesse, mas lá estava ele. Aproximou-se e perguntou se a Sofia vinha com ele. O Mateus não respondeu. Em vez disso, foi cumprimentar o Tomás e começou a questionar o porquê deste reencontro. Perguntou-lhe se estava arrependida. Claro que ele só podia estar ali a provocar, mas o momento era sério e era a altura de ir ao tema que os trouxe até ali, mesmo sem a Sofia. Contou-lhes tudo, sobre os sonhos, sobre o estado do Kyle, sobre as palavras daquela senhora e sobre o relógio e o colar no quarto do Kyle. Os dois navegantes não tinham palavras para toda a informação que Helena lhes dava naquele momento. Parecia de loucos. Estaria aquilo tudo relacionado? Mas uma coisa é certa. Alinharam em ajudá-la a descobrir todos aqueles pontos de interrogação. Mas primeiro, precisavam de se organizar e decidir qual do plano. Supondo que tudo aquilo estava relacionado, os sonhos seriam o ponto mais difícil de descobrir, porque não dava para entrar na cabeça da Helena. No entanto, com a lógica das coisas, e se realmente estivesse tudo relacionado, se descobrissem os outros pontos, iam acabar por perceber o sonho. Tiveram uma ideia. O primeiro ponto, e talvez o mais fácil de descobrir, era a senhora do balcão. Bastava voltar ao hospital e falar com ela. Ao menos o primeiro passo da investigação estava decidido. Só faltava mesmo a Sofia para tudo estar bem. Já estava na hora do almoço e Helena decidiu voltar a casa. Despediu-se dos rapazes e lá foi ela. Quando chegou a casa, reparou que a porta estava semi-aberta. Não fazia sentido. A mãe estava a trabalhar e só ela é que tinha ficado em casa. Assustada, decidiu entrar e verificar o que se passava. Tirou dentro da sua mochila o canivete antigo do seu pai, aquele que usava sempre em todos os acampamentos dos navegantes. Sentia-se mais segura com ele, e seja quem for que estivesse naquela casa, de certeza que se ia assustar. A casa não era nova, dava para perceber pelos sons da madeira se estivesse alguém lá. Fez silêncio. Um barulho vinha do seu quarto. Aproximou-se devagar e zás! Deu um pontapé na porta e apontou o canivete. Era a Sofia. Deu um grito imenso e saltou da cama com todo aquele susto. A Helena estava mais tranquila. Pensava que fosse algum assaltante, mas ver a Sofia só lhe trouxe mais um motivo para sorrir. Sentou-se e perguntou porque é que não tinha aparecido no encontro. Sem mais nem menos, começou a chorar e abraçou a Helena. A Helena não estava à espera. A Sofia não era de choros. Era a pessoa com mais energia. Portanto, algo se passava e não era bom. Antes que lhe pudesse perguntar o que se passava, a Sofia tirou da mala um papel e deu à Helena. Era uma carta em nome do pai da Sofia, que dizia que tinha sido aceito na Suíça. Ele era médico e esta era a oportunidade de sonho do seu pai, mas que implicava que se mudassem para lá. Ela não podia ir embora. Não agora que o grupo estava reunido e que estavam decididos e empenhados em descobrir o mistério. E o pior era que a data de partida para a Suíça era dentro de uma semana. Hoje devia ser o dia em que o pai lhe contava a notícia, mas ela não queria ir. Dizia que a vida dela estava aqui e que sabia que a Helena teria uma ideia para que ela não apanhasse aquele avião. Uma semana. A Helena tinha uma semana para impedir que a Sofia se fosse embora, mas não podia lidar com isso sozinha. Havia que chamar reforços. 4 cabeças iriam pensar melhor que 2, sem dúvida. Era tempo de os navegantes entrarem em ação. Quanto mais rápido resolvessem esta questão, mais depressa continuariam com o primeiro passo do grande plano. Era uma questão de tempo. Tempo este que não poderiam perder.